Amigos e amigas que nos acompanham pela televisão Canção Nova. É uma alegria, estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. Um programa para responder as suas perguntas sobre os assuntos da nossa fé, ok? De vez em quando chegam perguntas que não estão ligadas com a nossa fé, eu dou uma opinião. Opinião fica quem quer. Eu prefiro responder assim em cima daquilo que a igreja nos ensina, os nossos assuntos mais objetivos. Mas tudo bem, mande a sua pergunta de maneira assim bem sucinta, bem objetiva, o que facilita eu dar a resposta e a gente pode responder para mais gente, ok? Você pode usar o e-mail do programa, pergunte e responderemos, @cançãonova.com. Temos também aí o Facebook do programa, ok? Você pode usar. E também o telefone 12 31 86 2600, ok? Vamos colocar nas mãos de Nossa Senhora esse nosso programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos vocês que estão aqui. Temos amigos de Belo Horizonte. Quem são? Pode isso, a câmera vai focalizá-los. São José dos Campos, Itaperuna, no Rio de Janeiro, Guaratinguetá, São Paulo, Itaberá, São Paulo. Ok. Sejam bem-vindos. Vamos então ao nosso programa. Hoje vocês estão vendo que eu estou com uma camiseta diferente. A camiseta que está sendo usada hoje na campanha da família Canção Nova. Hoje, dia 10, a Canção Nova está fazendo uma programação especial com o objetivo do quê? De fortalecer, né, a campanha do projeto Dai-me Alma. Como vocês sabem, mês passado, a campanha não chegou a 60%. Isso é algo terrível, porque a Canção Nova é obrigada a fazer empréstimo. E você sabe como é que está o juro, né? Se não, para a televisão, para a rádio, para tudo, ok? Então aqui, a Canção Nova está fazendo essa promoção. Você está vendo aqui 5 títulos, né? Temos aqui um CD de Nossa Senhora, Intercede por Mim, o CD Ofício da Imaculada, o livro de Novenas Marianas, ok? O livro Virgem Maria Morada Mistério e um livro muito bonito, Mística de Fátima. Esse livro Mística de Fátima, a Nilza e o Gilberto moraram em Fátima 10 anos, entrevistaram muitos cardeais em Fátima, estiveram inclusive na visita lá do Papa Bento, né? Acho que o Papa Francisco também, e eles dominam profundamente o mistério de Fátima, as aparições, os segredos. A Nilza e o Gilberto é um casal consagrado da Canção Nova. Escreveram esse livro muito bonito. Inclusive eu fiz a apresentação dele. Tá aí. Então, nesse kit aqui de 5 produtos, a Canção Nova está oferecendo por R$ 59,00 e você, com isso, ajuda a campanha da Canção Nova. Eu queria pedir a você para adquirir, não só você adquirir, mas pedir que outras pessoas adquiram. Ok? Todo mundo sabe que a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais. Toda a arrecadação da Canção Nova é de doação. Né? Inclusive, quero dizer, né, para você que os Correios estão aí meio paralisados, em alguns lugares, né? Então, o que está acontecendo? Às vezes você pode não receber a revista da Canção Nova que tem o boleto, mas se você entrar no site do Clube de Ouvintes da Canção Nova, né? Eu vou repetir aqui o site, onde é que ele está aqui, clube.cançãonova.com. Ali você tem as contas bancárias da Canção Nova. Então você pode fazer o depósito no banco e manda seu depósito aqui para a Canção Nova, para o pessoal poder, né, registrar a sua doação aqui, ok? É um caminho meio extraordinário que está sendo seguido por causa das dificuldades aí de correio e da revista chegar na sua mão. A evangelização, meus irmãos, não pode parar, ok? Os primeiros cristãos enfrentavam os leões, os imperadores, as heresias, mas continuavam evangelizando. E trouxeram até nós a evangelização. A gente tem que levar isso para frente.
ok? Muito bem, vou só abaixar esses livros aqui para poder, então, começar a responder as perguntas que eu já tenho aqui comigo hoje, tá? Então, vamos lá. Tem aqui a pergunta da Silene Brandão, via Facebook. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber a sua opinião sobre o filme Deus Não Está Morto. Ele é recomendado para os católicos. É um livro feito pelos protestantes, mas é um livro que só fala bem de Deus, vamos dizer assim, né? Então, eu não assisti o filme, tá? Eu não assisti o filme, mas eu li algumas crônicas, algumas críticas sobre o filme, tá? É um filme que pode ser visto, né? Não tem, assim, vamos dizer, erro de doutrina grave que fira a nossa fé, ok? Mas não é um livro feito por pessoas católicas, é um livro feito por evangélicos. Mas é um livro que só mostra, né, que Deus está vivo, que está ressuscitado, atua no meio de nós, ok? Todo filme, né, você tem que ter um discernimento, né? Então, tem filme que pode ser bom, mas às vezes tem umas coisas no filme que você tem que... o joio com o trigo, às vezes, misturado, né? Muito bem. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, tudo bem. Ela pergunta assim: o que nós não fazemos, mas pensamos, é pecado? Bom, a gente pode pecar por pensamento, palavras e atos, né? Por isso que quando a gente reza o Confiteor, né? Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso. Então, a gente pode pecar por pensamento, palavra. Você peca por pensamento se você se demora num pensamento mal, pecaminoso, e fica ali, né? É aquilo que a igreja ensina. O sentir não é pecado, o pecado é o consentir. Ser tentado, todos nós somos. Agora, você pode consentir ou não consentir na tentação. Entende? Então, aí é que diferencia se é pecado ou não, né? Todos os santos foram altamente tentados, mas eles não consentiam na tentação. Não se deliciavam naquele pensamento, né? Ok? Então, é isso aí que a gente pode dizer. Eu escrevi um livro sobre os pecados capitais e fiz uma introdução sobre a questão do pecado. Deixa eu ver se o livro está aqui. Os pecados e as virtudes capitais. Nesse livro, eu coloco uma introdução. O que a igreja fala sobre os pecados? O que é pecado mortal, o que é pecado venial, quando é que eu peco, quando é que eu não peco. Aí falo dos 7 pecados capitais e das 7 virtudes capitais. Você tem o pecado do orgulho, soberba, mas tem a humildade, a virtude, né? Você tem a ganância, a cobiça, mas tem o desprendimento. Tem, não sei, a luxúria, a impureza, mas tem a pureza, a castidade. Então, é sempre importante também fazer o contraponto, né? Ok. Jonathan Henrique, via Facebook: é pecado ser dono de um motel? Ô, Jonathan, essa pergunta é delicada. Veja, eu não conheço nenhum documento da igreja que dê uma resposta objetiva para isso. Mas o que a moral católica diz? A moral católica diz: se você facilita o pecado para alguém, você está pecando. Ora, no meu raciocínio, o que é um motel? Motel é um local que as pessoas vão normalmente para pecar. Pecar de adultério. Tá certo? Quando os casais perguntam para mim assim: eu posso ir passar uma noite no motel? Eu digo: não vá não. Não vá não. Ali é um local que, sabe, normalmente é um antro de adultério. Você vai para lá. A comparação que eu faço é a seguinte: quando você vai levar a sua esposa para um restaurante, você aceita levar para um restaurante sujo? Mesma coisa. Então, eu penso que o católico, de jeito nenhum, ele deve explorar motel, explorar, não sei, locadoras de vídeos pornográficos, porque você está facilitando o pecado para os outros. Então, não fica bem, né? Eliana, sabe, eu escrevi um livro sobre a moral católica, está aqui. A produção já deixa os livros aqui mais bem ligado com as perguntas, porque não dá tempo de responder com muito detalhe. Esse livro, A Moral Católica, eu mostro o que a igreja ensina sobre moral, né? E é baseado no quê? Principalmente nos 10 mandamentos. Então aqui a gente tem aquilo que a igreja chama de lex vivendi, ou seja, como é que o cristão vive, de acordo com aquilo que ele crê. De acordo com o lex credente, o lex celebrante, aquele que celebra, tem um lex vivendi, aquilo que você vive. Então,
ajuda a gente a entender o que a igreja coloca. Uma coisa que a igreja fala, por exemplo, é o seguinte: se você se expõe a um perigo de pecado, sem necessidade, você já está pecando. Por exemplo, uma pessoa diz assim: eu vou assistir um filme pornográfico aqui, só um pouquinho, né? Você já está pecando, porque você está se expondo ao perigo de pecar, entendeu? De repente o jovem está partindo aí uma masturbação, não é verdade? Enfim, gente, ninguém dança na beirada do abismo, não tem essa expressão? Ninguém dança na beirada do abismo, que qualquer passo em falso, você vai lá para baixo. Eliana, via Facebook: meu irmão é casado apenas no civil, procurou a igreja para poder batizar o meu sobrinho, foi orientado a fazer o crisma, está prestes a concluir. Agora foi comunicado que não pode receber o sacramento da crisma, pois não é casado na igreja. Isto é correto? É correto. Sabe, para você receber o sacramento da crisma, você tem que se confessar, tem que estar vivendo de acordo com as normas da igreja. Se a pessoa é casada só no civil, ela não está vivendo de acordo com as normas da igreja, então não pode receber os sacramentos. Está correto, né? É isso mesmo, a doutrina da igreja coloca exatamente isso, tá? Edna, vou indicar mais um livro. Por quê? Porque essas coisas sempre têm que ser mais desdobradas. Um livro, Os Sete Sacramentos. Esse livro explica exatamente a crisma, quem pode ser crismado, as condições para ser crismado, como todos os outros sacramentos, né? Nós precisamos conhecer essas coisas até para a gente orientar os outros, entende? O que a igreja ensina, o que o Código de Direito Canônico ensina, o que o Catecismo da igreja ensina, né? É isso aí. Muito bem, Edna via Facebook: o que significa estipêndio nas atividades financeiras de uma paróquia? O Edna, estipêndio é espécie de um salário, mas não é salário. Por exemplo, o clero recebe uma ajuda de custo, gratificação, chamada de côngrua. O que é a côngrua? Eu digo espécie de salário por quê? Porque não está vinculado a férias, 13º, fundo de garantia, não. É uma quantia só para ele viver, gastar a despesa do mês e pronto. Não tem carteira assinada, não tem nada. Então, o estipêndio é mais ou menos um tipo de gratificação desse tipo. Pode chamar de gratificação, ou de função, ou prolabore, coisas desse tipo, certo? Marcos Medrado: a igreja não acredita no arrebatamento. Nossa Senhora foi assunta ao céu. Isso não se caracteriza arrebatamento? Não. O que os nossos irmãos protestantes chamam de arrebatamento seria um cortejo pelos ares aí, né, de muita gente. A igreja diz que isso não vai acontecer. Não haverá cortejo pelos ares. Nossa Senhora foi assunta ao céu. A Senhora foi levada por Deus para o céu. Foi assumida por Deus para o céu. Tá certo? Não foi um arrebatamento. É diferente. A igreja vê a figura de arrebatamento na Bíblia um sentido figurado. Quando Cristo voltar, haverá a ressurreição de todos, haverá o juízo final, a separação dos bons e dos maus, e os bons vão estar com Deus na eternidade no céu, né? É esse sentido que a igreja dá. O catecismo não fala de arrebatamento no sentido que é colocado aqui. Sueli Peri: o que o Papa fala depois do Pai Nosso em latim na catequese? Não sei o que o Papa fala depois do Pai Nosso em latim na catequese. Eu não estou lembrando agora, né? Posso pesquisar isso depois e verificar. Normalmente o Papa dá a bênção em latim. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Mas eu não sei se de vez em algum Papa tem colocado alguma frase em latim, não sei dizer. Bruno Caetano: o senhor já pensou em fazer uma nova versão da revista Pergunte e Responderemos? Já se tem muito tempo e seria uma ótima contribuição para os leigos. Bruno, essa revista realmente de Dom Estevão Bittencourt é uma revista fantástica. Essa revista que ele está falando aqui, revista Pergunte e Responderemos, é uma revista que foi publicada durante 50 anos por um monge beneditino, famosíssimo, chamado Dom Estevão Bittencourt, que morreu em 2007, com fama de santidade. Tanto é que ele está num processo já de beatificação, ou pelo menos de venerável.
Uma revista maravilhosa. Eu tenho todos os números dessa revista. Ele começou a publicar em 1958 e ele terminou em 2007, no ano que ele morreu. Né? São quase 600 números. É o melhor material que eu tenho na minha casa. Ocupa uma estante de 3 metros, as revistas. Eu acho tudo que eu preciso ler, uma coisa fantástica. Só que, ô Bruno, eu não tenho a menor condição de fazer o que Dom Estevão fazia. Dom Estevão era um homem que sabia o grego, o latim, o inglês, o francês, ele falava umas 8 línguas. Eu mal falo português. Arranho no espanhol, arranho no inglês. Dom Estevão, para ter ideia, ele traduziu para a Bíblia de Jerusalém, do hebraico para o português, ele traduziu a primeira carta e segunda carta de São Paulo aos Coríntios. O homem era um gigante, sabia o hebraico, sabia o grego. Então, né, como dizia João Batista, eu não tenho condição de desatar nem a correia da sandália dele. Então não tenho condição de continuar uma revista dessa. O que eu faço é fazer esse programa, que tem o nome de Pergunte e Responderemos. Que, aliás, nós pedimos autorização para os beneditinos lá do Rio de Janeiro, para usar esse nome, inclusive. É uma tentativa de responder alguma coisa. O Dom Estevão fazia na revista era isso, ele recebia a pergunta e respondia. Por isso a pergunta é Pergunte e Responderemos, ok? Agora, eu faço um trabalho nesse sentido. Eu tenho, por exemplo, no meu site, Cleofas, eu tenho uma Escola da Fé online. O que é? É um curso de teologia à distância, onde eu respondo, toda sexta-feira, respondo as perguntas que chegam, como eu faço nesse programa, ok? E outra coisa que eu faço é essa coleção de livrinhos, que vocês estão vendo aqui na mesa. Essa coleção é uma coleção grande, vai para ir para mais de 10 livros, toda hora está saindo livros novos, onde eu vou também abordando questões, tipo que Dom Estevão abordava. Para quê? Para que os católicos, né, tenham uma formação. Então, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento, como entender o Apocalipse, qual a importância da oração, quem é Deus, o que é ideologia de gênero, né? O que foi o caso de Joana d'Arc, o que foi o caso de Galileu Galilei, enfim, é uma coleção, eu chamei de coleção Formação Católica, que o objetivo é esse, é responder às dúvidas das perguntas. Entende? Então, de certa forma, eu procuro fazer o que Dom Estevão fazia, porque Dom Estevão foi meu diretor espiritual durante 30 anos. Eu fui formado na escola de Dom Estevão Bittencourt. Um homem de uma santidade, uma espiritualidade e uma sabedoria impressionante, né? Então eu procuro reproduzir um pouco daquilo que eu recebi com ele. Só que eu não chego, como diz o povo, não chego no calcanhar dele, tá certo? Mas estamos aí. Márcia Costa, minha filha será coroinha. O que o senhor tem a dizer a essas jovens? Há algum livro para indicar? Ora, podia indicar, por exemplo, um livro sobre Eucaristia, a missa, por exemplo. Esse livro aqui, a missa, não é meu não, esse livro aqui quem escreveu é o filho do Dunga. O filho do Dunga, tem a canetinha que caiu aqui, o filho do Dunga, ele é formado em História. Está aqui a foto dele, o Felipe. E ele escreveu um livro muito interessante para criança, explicando a Bíblia, a missa, de ponta a ponta, desde que o padre entra no altar, e ele é um excelente desenhista. Então, ele mesmo fez os desenhos todos do livro, né? Desde que o padre entra no altar, parte por parte, até, né, o padre completar a missa, ele explica parte. E aí, ele fez as figuras ilustrando para a criança, né? Por exemplo, por que o padre usa cores diferentes? E ele pediu que eu fizesse uma revisão teológica do que ele escreveu. Então, ajudei a corrigir algumas coisas, acrescentei algumas coisas com ele, né? Então, ficou um livrinho muito bom, assim, para uma criança aprender o que é a missa. Entende? Então, daí, ele chamou de A História da Missa, mas não é a história, ele conta um pouquinho da história, mas é o que é a missa. Talvez, e aí outros livros que talvez possam ajudar, né? Também. Celso de Natal, no Rio Grande do Norte, pergunta o seguinte: sou casado de segunda união, sei que estou no pecado de adultério, queria muito confessar meus pecados ao sacerdote, mas sou impedido. Está correto isso? Ô Celso, está correto. Por que a pessoa de segunda união não pode confessar? Porque se ela confessar o pecado, ela vai continuar com a situação irregular.
Entendeu? Ela teria que mudar a situação de vida dela. Então, a igreja fala assim, não pode confessar, mas não se afaste da igreja, continue na igreja, você só não vai poder participar da Eucaristia. Mas reze, faça a comunhão espiritual na hora que todo mundo comunga, ok? E procure resolver a tua situação. Será que não é o caso de examinar se o primeiro casamento foi nulo ou não foi nulo? Porque se houve uma separação, pode ter havido um motivo de nulidade. E agora o Papa Francisco tornou muito rápido o processo. O Papa Francisco pediu que os tribunais da igreja sejam rápidos para analisar e que não cobrem, né? Então, vale a pena analisar isso. Se é casado, segunda união, verificar a primeira união. De repente pode ser que haja aí alguma condição de nulidade e aí possa haver o casamento na igreja. Agora, o Papa João Paulo II, quando escreveu sobre isso, está lá no documento dele, a Exortação Apostólica sobre a Família, em 1981, João Paulo II colocou assim, a igreja não pode discriminar esses casais, eles não estão afastados da igreja, né? Eles devem frequentar a igreja em tudo. O catecismo da igreja diz assim, essas pessoas de segunda união não devem exercer certas atividades na igreja. Não fala quais são as atividades que a pessoa não deve exercer. Eu entendo que ela não deve exercer algumas atividades assim que ela, não sei, que apareça. Por exemplo, não sei, coordenar um grupo de oração, ou, não sei, fazer palestra. Então, não deve, porque até para a proteção dela mesma. Ela não sujeita aqueles comentários, a pessoa lá, segunda união, está fazendo palestra. Então, a pessoa participe de tudo, mas procure ficar meio no anonimato. Mas não se afaste da igreja, é a orientação da igreja sobre isso. Até que a sua situação seja resolvida. Ok? Muito bem. Cecília Nishimori, tem algum problema se casar no sábado de aleluia? Cecília, não é um bom dia. Eu não sei se o pároco aceitaria, porque o sábado de aleluia é um dia que não tem missa, só vai ter a missa da noite, na vigília pascal. Então eu penso que é um dia que as paróquias não celebram casamento. Por quê? Inclusive, há uma preparação, inclusive, para a celebração da vigília pascal. Né? Porque é uma vigília longa, de 2 horas e tanto. Então, tem tantos outros dias para casar, né? Melhor evitar aí o sábado, que eu penso que eu tenho a impressão que os párocos não fazem casamento nesse dia. Manuel pergunta o seguinte, qual a diferença entre ver e olhar? Manuel tem que perguntar para um professor de português, né? Alguém da semântica, né? Ver é ver, você está vendo. Olhar, não sei, não vou arriscar aqui um papel, não. Eu sou físico, é muito perigoso para um físico, matemático, falar de semântica, né? Maria Cecília Fernandes, da minha cidade, de Lorena, ela diz que é sócia pelo débito automático. Ô Cecília, Deus te abençoe. Uma pessoa católica que está muito mal na UTI e foi frequentadora por muito tempo da maçonaria, é necessária alguma bênção especial? Ô Cecília, a pessoa que está, você está dizendo que a pessoa está muito mal na UTI. Bom, a primeira coisa que eu recomendo é uma confissão. Se a pessoa puder, tiver condição de se confessar, ela se confessar. Aí ela pode querer, pode não querer. Se ela estiver muito mal, pode ser oferecida a ela a unção dos enfermos, ok? Se ela estiver vivido na igreja, não tiver rompido com a igreja, não tiver dado nenhuma, porque às vezes a pessoa já está em coma. Se durante a vida ela não deixou nenhuma recomendação, olha, não quero saber de padre, tem gente que fala, né? Não quero saber de padre, não quero saber de nada. Aí não deve levar, deve respeitar a pessoa. Mas se é uma pessoa boa, que frequentava a igreja e tudo mais, leve, se possível, a confissão. Se não puder, a unção dos enfermos. Aí o padre vai analisar cada caso para saber o que ele faz. Helena Cruz, como explicar para uma criança de como começou o mundo? Ok? Há um livro para indicar. Helena, há umas bíblias infantis, inclusive da Canção Nova, que é uma bíblia para criança, né? Que ela faz uma explicação aí da criação do mundo no começo, ok? Agora, eu penso que explicar para a criança como é que Deus criou o mundo, Deus criou o mundo, e Deus criou o mundo a partir do nada, não pode enganar a criança.
A partir do nada quer dizer o quê? Deus não usou matéria-prima. Nós não criamos nada, nós fazemos as coisas. Ou seja, você pega trigo, água, ovo, não sei o quê, e faz um bolo. Você não está criando, você está fazendo. Você está transformando matéria-prima em outra matéria. Deus não, Deus tira do nada. Né? Faça-se a luz, e a luz foi feita. Né? Jesus de 5 pãezinhos matou a fome de 5.000. Ele mostrou ali o poder divino dele. Então tem que explicar isso para a criança. Deus tem o poder de tirar as coisas do nada. Agora, Deus não fez esse mundo como ele está hoje desse jeito. Não. Aí você pode falar um pouquinho de evolução. O nosso mundo tem 13,7 bilhões de anos. Começou lá no Big Bang, um pontinho que, né, emitiu uma energia violenta. Essa energia foi transformando em matéria através do bóson de Higgs, aquele que a imprensa chamou de a partícula de Deus, né? E aí surgiram os astros, as estrelas, tal, surgiu a Terra. Então, numa linguagem de criança, explicar que Deus é Deus, ele faz as coisas, né? Assim tira do nada. Bem, vamos para o nosso intervalo. Depois do intervalo, que você vai ver que é bem rápido, nós vamos responder as perguntas que chegaram por e-mail, que vão aparecer aqui nesse plasma aqui do meu lado. Ok? Espera aí, já voltamos. Muito bem, já de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Você está me vendo com essa camisa aqui, que é uma camisa usada hoje pela Canção Nova para a campanha da família Canção Nova nesse dia 10 de maio. É um apelo para que você ajude a Canção Nova nesse mês de maio, né? Com a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, a gente chegar aí no valor mais alto da campanha esse mês. Então, eu já mostrei aqui um kit que a Canção Nova está oferecendo de 5 produtos, né? 2 CDs, 3 livros, muito bons, no valor de R$ 59,00, que você ajuda a campanha com isso aí. A Canção Nova, ela tem 2 fontes de receita. É a sua doação e os produtos do Davi. Então é isso que a Canção Nova está pedindo para as pessoas ajudarem. Qualquer dúvida, ligue no telefone 12 31 86 2600. Ok? Muito bem. Outra coisa que eu também quero repetir. Os Correios saíram meio de greve, estão ainda aí. Ou seja, as revistas da Canção Nova estão atrasadas. Não estão chegando nas casas em dia. E o boleto vem dentro. O boleto que você paga a sua contribuição para a Canção Nova, ok? Então não espere. Se você entrar aí no site clube.com.cançãonova, clube.com, você tem as contas bancárias da Canção Nova. Então você vê o banco que você tem acesso e você faz aí o teu depósito ali. E pega o teu depósito e manda para cá, para o Clube do Ouvinte, para a Canção Nova, então, registrar aí a sua doação. Sabe, é uma situação de emergência que nós estamos vivendo. Por isso essa campanha desse dia, né, que você está vendo aqui. Outra coisa, 16 a 18 de junho, um acampamento muito bom aqui na Canção Nova. Curados para Amar. 16 a 18 de junho. Quem é que vai estar pregando? Padre Reginaldo Manzotti, muito conhecido, né? Padre Reginaldo de Curitiba. Padre Adriano Zandoná, aqui da Canção Nova, também muito conhecido. Ricardo Ida e Adriano Gonçalves, que trabalham com o Ministério de Cura e Libertação, né? E mais coisas, né? Que a Canção Nova oferece. É um momento de você fazer aí um final de semana de cura interior, né? De, não sei, cura de modo geral dos nossos problemas interiores. Quero mostrar aqui rapidamente 2 livros do mês de maio. Ok. 2 livros do mês de maio, estamos no mês de maio. Um livro muito bom que nos ajuda a meditar no mês de maio, Imitação de Maria. Nós conhecemos aquele clássico Imitação de Cristo, né? Foi escrito lá na Idade Média pelo monge Tomás de Kempis, uma maravilha, é um clássico, né? Esse também, Imitação de Maria, também foi um monge que escreveu, só que esse aqui é muito pouco conhecido. Nós o republicamos aqui, né? E ele mostra como é que você imita as virtudes de Maria, né? A humildade de Maria, o desprendimento, a pureza de Maria, a bondade, a mansidão, a diligência. Muito bonito esse livro, a Imitação de Maria. E um livro clássico, né?
que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima de São Luís de Montfort, que recomenda aquela consagração. Padre Paulo tem até um site para recomendar as pessoas fazerem essa consagração que São Luís recomenda. O site dele é o consagrate.org. Padre Paulo recomenda demais essa consagração. E eu fiz essa consagração há 24 anos atrás, e eu digo para vocês que, olha, mudou a minha vida. Você sente uma proteção especial de nosso... Basta dizer que o Papa João Paulo II fez essa consagração. E o Papa João Paulo II dizia que este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, mudou, João Paulo diz, a devoção à Nossa Senhora. A ponto de ele colocar no brasão dele, pontifício, né, totus tuus Maria, todo teu Maria. E fez maravilhas por causa disso, né? Bom, 3 livros que são lançamentos recentes. O sentido cristão do trabalho, algo muito importante, entender que o trabalho é algo sagrado. Nossa vida não pode ser dividida em 2 partes, uma parte sagrada quando a gente reza e uma parte profana quando a gente trabalha, não. Tudo é sagrado, ok? Um livro que é sobre a Reforma Protestante, que está completando 500 anos esse ano, muita gente não entende, né? Então, aqui eu conto todos os dados históricos da Reforma, de Lutero, o que aconteceu, por que os príncipes alemães apoiaram Lutero, por que a igreja perdeu 1/3 dos seus filhos por causa da Reforma Protestante, etc. Tá? E um livro que eu escrevi, eu tenho que mostrar, porque isso aqui foi um sacerdote que pediu para eu escrever. Quando a minha esposa faleceu, há quase 5 anos atrás, um grande sacerdote amigo, né, Padre Demétrio Gomes, lá de Niterói, do Rio de Janeiro, veio me visitar e disse: professor, por favor, escreva um livro desses 40 anos de casado que o senhor viveu. Eu disse: padre, mas é chato, né? Ele disse: não é chato não. O senhor prega para casais no Brasil, fora do Brasil, então a pessoa tem que saber como é que o senhor viveu. Então, em nome da sagrada obediência, mas eu esperei 4 anos, sabe? Agora eu escrevi. Foram 40 anos. A capa do livro está o dia do nosso casamento, celebrado pelo Padre Jonas, né, há 45 anos atrás. Então aqui eu conto como é que foi a nossa vida, nossos 5 filhos, hoje são 12 netos, como é que foi a doença dela de 6 anos, o falecimento dela. A vida, eu penso que posso talvez ajudar os casais a fazer uma reflexão sobre a seriedade, a necessidade de maturidade na vida de casado. Voltou ali? Beleza, então nós estávamos com um probleminha aqui no plasma, mas já voltou. Lenise Moraes pergunta o seguinte: minha avó tinha uma tradição de rezar o terço por 7 dias após o sepultamento de alguém. Essa cultura é válida? O que a igreja diz? Lenise, é válida, eu lembro disso. Em casa também minha mãe fazia isso. Quando morria um parente, 7 dias, ela rezava o terço todo dia. Mas quando morria alguém, ela oferecia o terço pela alma daquela pessoa, 7 dias. Por quê? Não tem a missa de 7º dia? Por que esses 7 dias? Porque a nossa vida é cíclica, a cada 7 dias. Então é um costume muito bonito, a missa de 7º dia, o terço, né? Não é obrigado, mas é uma tradição bonita que é válida. Larissa Meirelles: ter inveja dos dons que Deus deu aos outros é pecado contra o Espírito Santo? Larissa, é pecado, não é pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é diferente. O pecado contra o Espírito Santo, o catecismo diz que é o endurecimento do coração. É a pessoa que não quer se converter. Deus está dando a graça, mas ela não quer. Então, ter inveja é pecado. Claro, inveja é um pecado capital, né? Quais são os 7 pecados capitais? Soberba, ganância, luxúria, gula, inveja, preguiça, né? Então, é pecado, mas não é pecado contra o Espírito Santo. O pecado é diferente, é um pecado de endurecimento do coração. Vamos lá. Tarcísio Pereira, de Santo Amaro, São Paulo. Como acontecem as visões que o padre ou um pregador tem durante as orações de cura e libertação? Pode-se ter isso na missa? Isso pode ter, Tarcísio. Se a pessoa tem o dom, chamado dom da ciência infusa, pode acontecer. Muitos santos tinham também, né? Agora, como é que a pessoa tem esse conhecimento? De 2 maneiras. Ou ela tem a chamada alocução interior. O que é alocução interior? Ela recebe como que uma mensagem. Ou por uma visão. Mas ela tem uma visão
que revela alguma coisa. Entende? E Deus usa muito isso. Nossa, na Bíblia está cheia de alocuções. Agora, é preciso ter discernimento. Não é toda visão que a gente tem que é algo sobrenatural, né? É como um sonho. Sonha com tantas coisas, né? Nem tudo, ou muito pouco, é revelação de Deus, né? Enfim, é por alocução interior ou por visão de uma imagem. Agora, tem que fazer o discernimento. Não pode já dizendo, olha, estou vendo isso, vai acontecer aquilo. Opa, devagar com a dor, né? Os antigos, devagar com a dor, com o santo é de barro, né? Se cair, quebra. Quer dizer, tem que ter muita prudência, né? Não pode a gente ir acreditando assim, tem que fazer confirmação, sabe? Porque São João da Cruz dizia assim, não tenha a gula espiritual. O que ele chamava de gula espiritual? Ah, eu quero ter visões, eu quero ter tudo. O demônio pode colocar uma visão falsa na sua cabeça. Entendeu? Então ele dizia, resista. Se você receber uma visão, resista. Por quê? Porque se for de Deus, ela repete. E repete sempre assim, num clima de paz. Nunca num clima de perturbação. O sinal de Deus é a paz, de São João da Cruz. A perturbação é sinal de que não é de Deus. Santa Teresa d'Ávila também explica isso muito bem, né? Por isso que é importante ler o livro desses místicos. Santa Teresa d'Ávila escreveu várias obras importantíssimas, né? A vida dela, né? Caminho de perfeição, onde ela ensina essas coisas. E São João da Cruz, que foi amigo dela, os dois místicos, né? Santa Teresa dizia que não conseguia conversar 10 minutos sobre as coisas de Deus com São João da Cruz, que ele estava em êxtase, deixava ela falando sozinha. Aí ela tinha que esperar um pouco para voltar a falar com ele. Coisa de santo, né? Crislaine Andrade, meu marido é evangélico e pergunta por que se ajoelhar diante de imagem. Crislaine, diga para ele, não é para adorar a imagem, não é para adorar a imagem, é para a gente rezar. Eu me ajoelho diante da imagem de Nossa Senhora, não é para adorar a Nossa Senhora, eu adoro a Deus, porque adoração é algo de foro íntimo. Eu não estou adorando Nossa Senhora, nem eu estou ajoelhando diante de uma imagem de Santo Antônio, de São José, não, estou adorando a Deus. Pedindo a intercessão do santo. O fato de eu me ajoelhar significa que eu me ajoelho para adorar a Deus com a intercessão do santo. Esse é o sentido, ok? Vocês vão ver o Papa Francisco ajoelhado diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima no dia 12, que ele vai lá em Fátima, né? Todos os papas se ajoelham diante da imagem de Nossa Senhora. Não é para adorar Nossa Senhora, é para pedir a ela as graças através da intercessão dela. O ato de adorar é uma adoração a Deus. Fernando, já que a Igreja Católica é a que foi criada por Cristo, por que o resgate do dom de oração em línguas se deu por meio de uma comunidade protestante? Ô Fernando, o Papa Paulo VI dizia assim, que o Espírito Santo às vezes fala até pela boca dos ateus. Paulo VI dizia isso. Santo Agostinho dizia assim, a verdade venha de onde vier, até da boca do demônio. É verdade. Se é verdade, é verdade. Ué, o demônio não falou para Jesus lá na tentação no deserto, joga-te lá do alto do templo, porque está escrito, os anjos te sustentarão em tuas mãos, para que teus pés não tropecem em alguma pedra. Salmo 90, verdade, da boca do demônio. Então até que Jesus respondeu para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a verdade, quando é verdade, ela pode vir da boca de qualquer um. Não é porque a pessoa está desencaminhada que às vezes o que ela fala não deixa de ser verdade. Se é verdade, é verdade. Então, qual é o problema de a igreja ter aprendido alguma coisa, os cristãos, até com os irmãos protestantes, que são cristãos? Agora, veja bem, a igreja não seguiu, a renovação carismática católica não seguiu o protestantismo. Ou seja, continuou fazendo tudo que a Igreja Católica recomenda. Venerar a obediência ao Papa, a reza do terço, a adoração ao Santíssimo, a bênção do Santíssimo, a reza do terço, a missa, você entendeu? Quer dizer, o que é verdade é verdade. A gente não pode ter medo da verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Confúcio, que era lá do confucionismo da China, não tem nada a ver nem com o cristianismo, nem com o católico. Confúcio falou uma frase maravilhosa.
Confúcio disse assim: olha, quando você nasceu, você chorava e todo mundo ria. Ai, que belezinha, nasceu, não é assim? Ele fala: pois agora você viva de uma tal maneira que quando você morrer, seja o contrário. Todo mundo esteja chorando e você esteja sorrindo. Não é bonito? É uma verdade. Na boca de alguém que não era católico, não era cristão. O Gandhi, que não era cristão, escreveu tantas coisas maravilhosas. Então não há problema. Vamos lá. Larissa: é possível consagrar o meu corpo a Jesus Cristo, mantendo a castidade para sempre, mesmo não sendo uma religiosa? Claro que é, Larissa. De que maneira? Você pode fazer isso sozinha. Você pode chegar diante do Santíssimo e dizer: Jesus, eu quero ser uma virgem. Acabou. Agora, se você quiser algo mais especial, você pode, por exemplo, chegar no bispo e pedir ao bispo uma consagração especial para você, inclusive, exercer uma atividade especial na igreja. Como uma virgem consagrada. Pode. Converse com um sacerdote, um bispo, vai te orientar nisso. Ok? E é bonito. Geraldo Moreira de Lavras, Minas Gerais. Gosto muito da literatura sobre mitologia grega e nórdica. É pecado ler esses tipos de livro? Geraldo, não é pecado. A mitologia grega, para nós hoje, é pura fantasia, né? Mas é tão usada nas literaturas, não é pecado nenhum. Não pode o quê? Querer acreditar naquilo, em semideuses, né? Aí não. Mas se você lê simplesmente como uma literatura, como cultura literária, não tem problema nenhum, né? Não vá querer seguir um caminho dele, só isso. Rogério Bonavigo, de Campo Verde, no Mato Grosso. É possível uma pessoa se desequilibrar emocionalmente a ponto de pedir o divórcio, sob a alegação de que foi Deus que tirou a venda de seus olhos, depois de ouvir muitas pregações de padres e pastores? A ponto de pedir o divórcio. Olha, a igreja é contra o divórcio, né? A igreja só aceita o divórcio excepcionalmente, diz o Código de Direito Canônico, que é o estatuto da igreja. Aqui o código diz assim: há um caso que a igreja aceita o divórcio. Que caso é esse? Os dois estão se matando. O casal está onde um matar o outro. Então a igreja fala: melhor que separe fisicamente, né? Porque o divórcio, ele não extingue o vínculo matrimonial, é uma separação física. Agora, como o divórcio é algo civil, ou seja, é um processo, a igreja fala: se for necessário o divórcio para garantir os direitos daquele que é mais fraco, os filhos e tal, a igreja tolera-se isso. Um caso excepcional. Então tem que ver se isso aí encaixa nisso aqui ou não. Agora, tem que haver essas razões aí de, não sei, briga muito pesado, não está querendo destruir o outro, haver a separação física. É melhor a separação física do que um acabar com a vida do outro, né? É isso. Essas perguntas desse tipo de casamento não são fáceis de responder se a gente tomar conhecimento. Quando um casal vem conversar comigo, conflitado, eu ouço um, eu ouço o outro, depois converso com os dois para entender tudo, para conseguir dizer uma palavra, né? Porque não é fácil. Não é fácil, né? Quando surgiu as novenas da igreja, Perla, não sei. Eu acho que ninguém sabe. Porque as novenas, como é que elas surgem? Eu quero fazer uma novena, por exemplo, aos pastorinhos que vão ser canonizados agora. Posso fazer? Posso. Faço a novena e levo para o bispo. Se o bispo der aprovação eclesiástica, você pode divulgar a novena. Pronto, criou uma novena. Entendeu? Então, cada novena é criada aí numa data diferente. Não é difícil dizer quando começou isso. Nunca li nada sobre isso, sinceramente. Alessandra: sou madrinha de uma criança e a família era muito amiga. Hoje estão bem afastados e não querem contato comigo. O que fazer? Alessandra, esse caso acontece muito. Por isso que o padrinho, a madrinha, deve ser normalmente alguém da família, um irmão próximo, para não haver exatamente esse distanciamento. Às vezes mesmo assim há, né? Bom, mas se a pessoa se afastou, paciência, não faça nada.
Porque qual é o papel do padrinho e da madrinha? É ajudar os pais a educarem a criança na fé do Cristo e da igreja. Se a pessoa se afastou, você, pai e mãe, cumpra a obrigação. Pronto. Eu acho que não tem que fazer mais nada. Paciência. A pessoa se afastou. Houve aí um atrito com você. Deixa quieto. Eu acho melhor é isso. Trabalho na secretaria de uma paróquia. Estou ciente que o pároco e outra funcionária estão em situação irregular. Como devo proceder? Bom, Jesus ensina a correção fraterna. Evangelho de São Mateus, capítulo 18 ou 19, Jesus fala assim, se o teu irmão errou, vai lá e conversa com ele. Ó, você está errado, não pode fazer isso. Se ele te ouvir, Jesus fala, você ganhou seu irmão, ótimo. Aí Jesus fala o quê? Se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas. Então vai você e mais 2 que sabem do problema. Assim, ocultamente, sem falar com ninguém, sem fazer escândalo, sem divulgar. Olha, nós estamos vendo isso assim, assim, é um escândalo, pega mal, o povo vai falar. Se você ganhar o seu irmão, Jesus diz, ótimo. Aí Jesus assim, se ele não ouvir, você e 2 testemunhas, então leve-o à igreja. Olha como é que Jesus valoriza a igreja, né? Quem é a igreja? O bispo. Aí Jesus diz, se ele não ouvir a igreja, considere-o como um pagão e um publicano. Então o caminho é esse. Primeiro, vai sozinho. Segundo, leva mais alguém com você. Tudo em silêncio. Terceiro, leva ao bispo. Eu entendo a segunda recomendação que Jesus dá no Evangelho de São Mateus. Ok? Suelaine Costa, de Patrocínio, Minas Gerais. Tenho em casa uma Bíblia da Ave Maria. Existe outra tradução mais clara? Suelaine, eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém, porque ela vem com notas bem... Porque a Bíblia de Jerusalém é a tradução direta do hebraico para o português, sem passar pelo grego. A Bíblia da Ave Maria, bom, tem livro que é do grego direto, porque foi escrito em grego. Então tem a Bíblia de Jerusalém, que é muito boa para estudo, tem a Bíblia da CNBB, que é a Bíblia que a Canção Nova usa, né? Então, a gente sempre deve ter 2 ou 3 Bíblias, porque você leu um trecho de uma Bíblia, não entendeu? Lê na outra Bíblia, que às vezes a tradição da outra Bíblia te esclarece, né? O pessoal que estuda tem 4, 5, 6 Bíblias diferentes, porque aí, né, tira o aprendizado mais fácil. Débora, Itupeva, São Paulo. Estava na 6ª semana de gestação e tive um aborto espontâneo. Esse embrião já tinha alma. Débora, não é mais embrião não, hein? Já é uma criança. 6 semanas já é uma criança, já tem o organismo dela bem formado. Posso considerar que tem um filho no céu? Pode. A igreja diz o seguinte, essa criança não foi batizada. Então a igreja diz que devemos entender que essa criança está acolhida por Deus, né? Baseado naquilo que Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas, ok? Então entrega nas mãos de Deus essa criança e fica em paz, tá? Rosimeire, é pecado mortal não fazermos jejuns em todas as sextas-feiras do ano? Não, não é pecado mortal. Nós somos obrigados a fazer jejum, obrigado, quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Quer fazer, mas Nossa Senhora tem recomendado o jejum, quarta-feira, sexta-feira, pão e água, lá em Medjugorje, os videntes que ela recomenda isso. Mas não é pecado não fazer, ou seja, faz quem está convencido que deve, né, por livre e espontânea vontade, tá? O que mais? Roberto Targino, Natal, Rio Grande do Norte. Os protestantes acreditam na doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, antes das tribulações. Qual é a visão católica sobre a questão? Já falei sobre isso hoje. A igreja não interpreta como eles. Que haverá, assim, antes da grande tribulação, a volta de Cristo, um arrebatamento aos ares. A igreja fala que não. Haverá o quê? O juízo final, com todo mundo, depois a separação. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Quero lembrar, então, mais uma vez, que eu tenho um programa que é um curso de teologia à distância pela internet, no site cleofas.com.br. Agora, eu estou começando a matéria História da Igreja. Começou ontem. Mas quem entra hoje pode assistir às aulas anteriores.
É um curso que eu tenho lá mais ou menos 700 alunos, esse curso já tem 1 ano, agora eu terminei a matéria espiritualidade, estou entrando na matéria história da igreja. É aula de segunda a sexta-feira, é um vídeo de 15 minutos, uma matéria para você ler, uma matéria para você ouvir sobre o assunto. E sexta-feira eu respondo as perguntas que os alunos mandam pela internet. Assim a gente vai caminhando, ok? Muito obrigado a vocês que vieram participar aqui ao vivo do programa e você de casa também que me acompanhou. E até quarta-feira que vem. Amanhã temos um programa da Escola da Fé, onde eu vou falar sobre Nossa Senhora de Fátima, as aparições, os segredos, a revelação do terceiro segredo de Fátima, não é? Porque sábado é o dia de Nossa Senhora de Fátima, os 100 anos da primeira aparição dela. Fiquem com Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!